Amigas e amigos, este xingamento do Paulo Guedes aos servidores públicos, chamando-os de parasitas, é tão somente a forma como a direita brasileira vê o povo. Esse clube privado que eu sempre digo aqui não é um comportamento diferente do Jair Bolsonaro, não é também diferente do Sérgio Moro, não é diferente, enfim, dessa turma toda aí deste clube da corrupção, o clube da lama, essa gente que se formou, que se fez com a ideologia do escravismo. Mas antes de prosseguir, eu sou Oswaldo Bertolino, este é o Outro Lado da Notícia, sou jornalista e escritor, também historiador. O Outro Lado da Notícia está também lá no Spotify, no podcast. Eu peço para você compartilhar, para você se inscrever lá no podcast, aqui no YouTube, neste canal, dar o like, compartilhar, comentar. É muito importante a participação de todos. A fala do Paulo Guedes, além de reproduzir essa ideologia escravocrata, com essa nova roupagem do neoliberalismo, do neocolonialismo, né, tem também a conotação do desespero pela aprovação das suas reformas, entre aspas. Eu comentei aqui, já deixei em 2 ocasiões, o artigo que eu fiz sobre o programa do Paulo Guedes, o que isso significa. Repito que eu dou o título, inclusive, chamando de cardápio de avestruz. O povo não tem condições de suportar esse cardápio, não tem condições de engolir a receita do Paulo Guedes. Ele, evidentemente, que ele procura destratar, procura criar uma imagem negativa dos servidores públicos para jogar, inclusive, o povo, uma tentativa de jogar o povo contra os servidores públicos. Tem toda uma campanha que se faz, que se move, né, contra os serviços públicos. A mesma receita é aplicada com os petroleiros que estão aí em greve. Recentemente, acho que foi agora na sexta-feira, que o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Martins, um conhecido direitista, extremista de direita, jurista, deu aí sentença, uma liminar, depois emitiu um despacho, né, dizendo que a categoria tem que voltar imediatamente ao trabalho, mandou bloquear os recursos financeiros de 14 sindicatos, porque cada estado tem um sindicato que forma uma federação, né, a FUP, Federação Única dos Petroleiros, mandou simplesmente bloquear os recursos financeiros, uma atitude truculenta, uma atitude arbitrária. Quer dizer, ele, como representante da Justiça do Trabalho, deveria fazer justiça, por óbvio, como diz, né, seria uma obviedade dizer que o Tribunal de Justiça tem que fazer justiça, o Tribunal Máximo da Justiça do Trabalho. No entanto, não foi o que fez. Ele simplesmente acatou um pedido da direção da Petrobras, né, e fez esse despacho indecente. Ou seja, ele abdicou da justiça. Quando ele abdicou da justiça, abdicou da democracia, né, atropelou a Constituição, pisoteou a Constituição. A gente vai vendo, portanto, como é a política desse clube, dessa elite contra o povo. Na verdade, para a gente compreender melhor, né, é necessário sim fazer essa distinção, né, bem marcada, bem demarcada entre o povo e a elite. Não tem diálogo entre esses dois mundos, não tem nenhuma possibilidade de se estabelecer uma conversa, vamos dizer assim, uma mediação, né, porque isso vem da história, vem da ideologia, vem da natureza do capitalismo. É o que eu sempre digo aqui, o Estado tem que domar o mercado, tem que domar o capitalismo, né, para que haja as políticas de atendimento às necessidades do povo. Essa é uma questão questão nacional, a tão falada questão nacional, projeto nacional de desenvolvimento. Isso tem que estar voltado para o povo. Quando eles atacam os servidores públicos e atacam os petroleiros, o que eles estão atacando, na verdade? Eu disse, é o povo, mas estão atacando também o país, aos fundamentos do país. Esses trabalhadores têm a tecnologia na cabeça,
né? Tem tudo que o país acumulou em termos de questões de Estado, de políticas de Estado. Eles têm isso, eles são partes integrantes, no caso da Petrobras, da própria tecnologia que se acumulou para que a empresa pudesse fazer a administração do petróleo nacional, do poço à bomba. Inclusive essa questão de política de preços que eu falei aqui recentemente, esta irresponsabilidade do Bolsonaro de jogar o problema nas costas dos governadores de maneira demagógica e mentirosa, de maneira criminosa, podemos dizer assim. Agora, é isso. Quando o Paulo Guedes, quando o Bolsonaro, e esse ministro, Ives Gandra Martins, quando eles dizem que, uns dizem explicitamente, outros implicitamente, né, que são os privilegiados, que não sei o quê, no caso do Paulo Guedes, explicitamente, os parasitas, né, que o dinheiro não chega na ponta, porque para nos servidores, né, é uma mentira deslavada, ele mente descaradamente quanto que se gasta, quanto que o Estado gasta com servidores públicos, ele potencializa, joga para cima de maneira aleatória, mentirosa, criminosa, como o João Plenário, já falei aqui recentemente disso, né? Como ele imita o João Plenário, lá da Praça Nossa, lá do SBT, esse programa de humor aí, né? Pega 4 milhões, vamos por aqui, e tira daqui, entendeu? Ninguém entendeu nada, obviamente. Né? Porque ele mente e fica... O Paquitão lá... Um sujeito, não tem, inclusive, bons... É a média, enfim, o padrão, eu sempre falo aqui, né, o padrão dessa gente toda aí. Eles querem, na verdade, caracterizar que existem duas categorias de povo. Uma que está empregada, né, tem até empregos melhores, podemos dizer, né, no caso aí que eles falam dos petroleiros, dos servidores públicos, eles acham que isso é privilégio, ter emprego assim, né, emprego com alguma estabilidade, né, emprego regularmente remunerado, né, que tem acordos coletivos estabelecidos entre as partes, né, então esses aí são o que eles tentam dizer assim, que são os privilegiados, para acabar com os privilégios. Eles não falam assim, vamos trazer o povo que está lá embaixo para o patamar dos petroleiros, que também não é nenhuma... Eu já falei aqui, eu trabalhei no metrô de São Paulo há muito tempo, fui diretor de imprensa do Sindicato dos Metroviários há muito tempo, desde 1986, era o mesmo discurso que se fazia lá. Quer dizer, não vamos, ao invés de falar, não vamos trazer o trabalhador que está lá embaixo, né, trazer para esse patamar aqui. Né? Que eu estava dizendo, não é nenhum privilégio. Esse patamar aqui é um mínimo de dignidade que os trabalhadores, todos os trabalhadores, todo o povo tem que ter. Não, nós vamos jogar para baixo, vamos precarizar, vamos fazer aí, né, como a gente está criando esses empregos aí, né, absolutamente precarizado, né, a chamada uberização, esses jovens que ficam, não só jovens, que se arriscam aí, arrisca a vida no trânsito das cidades, né? O trabalho doméstico que cresceu, eu falei, escrevi recentemente, vou deixar tudo aqui, é importante a gente ler, estudar, refletir sobre isso, para a gente entender com quem que a gente está lidando, quem essa turma representa, esses corruptos aí, né? Bandos, facções, né? Gente criminosa, gente escravocrata, que trata o povo assim, parasita, como se fosse o Bolsonaro, né? É bandido, é não sei o quê. Né? Tem aí, nesses bandos que se apoderaram aí do poder, com a marcha golpista, Lava Jato, etc., tem esta ideologia escravocrata, né, com o adendo, podemos chamar assim, podemos dizer assim, da ideologia do fascismo, do nazismo, da truculência. Né? Se precisa torturar, tortura, se precisa matar, mata. Prende, sequestra, como o Sérgio Moro fez com o ex-presidente Lula em 2 ocasiões, e tantos outros que ele mandou sequestrar. E a gente não pode brincar com esse tipo de gente, ser gente perigosa, gente nazista, fascista, gente criminosa, bandoleira, né, que trata o povo com esses termos aí que o Paulo Guedes tratou. Muita solidariedade aos servidores, aos petroleiros, sobretudo, que eles representam a Petrobras, o pilar central,
escrevi também, vou deixar aqui, pilar central da modernização do país, da industrialização do país. Né? Não podemos deixar essas coisas passarem sem registros, sem protestos. Né? É preciso solidariedade nesse momento, porque essas categorias que estão enfrentando esses fascínoras, esses criminosos, Paulo Guedes, Sérgio Moro, Jair Bolsonaro e Caterva aí, a turma toda aí desse clube, né, estão enfrentando de maneira altiva e merece toda a nossa solidariedade. Reforço o pedido para você curtir, compartilhar, né, para você comentar, para você divulgar aqui no YouTube e também aqui no Spotify, aqui no podcast. Muito obrigado pela atenção, um abraço, até a próxima.